Não seja pego de surpresa. A pior coisa que você quer quando você vai ser entrevistado, quando você vai participar de um debate, é ser pego de surpresa. É não saber o que vai responder numa determinada pergunta. Então, toda vez que você for enfrentar o entrevistador, você tem que saber como responder as perguntas. E eu vou mostrar aqui um dos piores exemplos de falta de preparação para um debate. Com quem? Ele, o Mr. Spacely da política nacional, senhor Levi Fidelix. E a famosa resposta dele a Luciana Genro no debate da Record em 2014, há 6 anos atrás. Vamos ver a pergunta e eu vou analisando aqui as respostas. Candidato Levi Fidelix. Levi, não vou fazer conversa de comadre contigo. Vamos debater uma coisa que talvez nós tenhamos uma diferença. Os homossexuais, travestis... Deu pra ver que ela deu uma enroscada, né? Ela não sabia direito o que perguntar, ela também tá meio perdida. lésbicas sofrem uma violência constante. O Brasil é campeão de mortes da comunidade LGBT. Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Bom, aqui ela colocou duas perguntas em uma. Ela falou da violência contra os LGBT e falou da família do mesmo sexo. Talvez, pode ser que se faça uma relação de uma coisa com a outra, que se aceitasse o casamento gay, a violência contra os homossexuais ia automaticamente diminuir. Mas enfim, no fim são duas perguntas em uma. Então ele poderia escolher, teoricamente ele poderia escolher se ele fala sobre a violência contra os homossexuais ou sobre o casamento homoafetivo. E ela já fala que vai falar de algo que temos uma diferença. Então ela já vai se colocar em oposição a ele. Como que ela vai fazer isso? Usando o esqueminha básico da política, que é o esquema vítima, vilão, herói. O que ela faz? Ela apresenta as vítimas e se coloca como a heroína, salvadora dessas vítimas. Então ela apresentou as vítimas, quem são? Os LGBT, que sofrem violência constante nas cidades e tal. E daí ela vai se colocar como heroína mais pra frente. E quer que ele se coloque como vilão. Porque o vilão é o mal, é isso que precisa num debate político, colocar o outro como vilão. Vamos ver qual que é a resposta do Levi. Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí você jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Então, você jamais deveria entrar, ou seja, não sei o que dizer, não sei o que responder, alguém me ajude. Olha, minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, 2 iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Essa é a clássica, né? Essa ele quis realmente polarizar, quis realmente encampar o lado defensor da família e dar de dedo naqueles que são contra essa ideia. É feio dizer isso. Olha a cara dela. Mas não podemos jamais, gente, eu que sou um pai de família, um avô, deixar que tenhamos esse que aí estão. Tenhamos esse que aí estão. Ele não sabe nem como se referir. Ele não se preparou nada para essa resposta. Por quê? Porque ela coloca como se fosse uma situação homogênea os LGBT. O que ele deveria ter feito é mostrar a diferença entre a militância LGBT e os eleitores homossexuais comuns, cidadão comum. Ela colocou como se fosse todo mundo a mesma turma. Não, não é. A militância LGBT é um movimento político que usa os gays para a sua militância política, para alcançar seus objetivos. E eles não representam os gays. Era isso que ele devia falar. Ele devia polarizar, ele está polarizando. Ele está falando, eu sou contra esses. Só que não é esses que você está dizendo. São contra a militância LGBT que querem destruir os valores familiares. Os gays são pessoas comuns, assim como nós, que estão no dia a dia, que não estão ligando para a política e que não estão ligando para a política pegar mal, né? Que não estão sob as suas asas, que não são seus eleitores, nem eleitores do PT. Então ele devia polarizar com a militância e não com os gays comuns. Achacando a gente no dia a dia, querendo escorar essa minoria, a maioria do povo brasileiro. Então, aí agora a plateia começou a rir, ele começou a se inflamar, né? Aí ele começou já, puxou o banquinho e começou a fazer o discurso, como se ele estivesse no churrasco do partido, defendendo os valores familiares. Então, ele começa a se inflamar porque ele está entrando no território dele. Que provavelmente os termos, as palavras que ele usa aí, são palavras assim familiares a ele, que ele já está acostumado a usar.
E com o incentivo da plateia, as risadinhas, ele começa realmente a gostar do espetáculo. Como é que pode um pai de família, um avô, ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos, mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que... A Luciana tá assim, tá? Meu Deus, eu queria colocar ele como vilão e ele abraçou esse papel como ninguém, né? Porque ele escolheu, ele aceitou as vítimas que ela falou que ela escolheu. Né? instrua seu neto. E vou acabar com essa historinha. Eu vi agora o Santo Padre o Papa expurgar, fez muito bem, do Vaticano um pedófilo. Está certo. Nós tratamos a vida toda. Meu Deus, aí tá perdido, né? O cara misturou a pedofilia com a homossexualidade. Pode ser que você faça alguma relação contra isso num estudo acadêmico, numa reportagem, mas em 1 minuto e meio de resposta que você tem no debate, você não pode tentar fazer essa associação. Ainda mais no debate presidencial, não tem nada a ver, totalmente perdido. Com a religiosidade, para que nossos filhos possam encontrar realmente um bom caminho familiar. Então, Luciano, eu lamento muito que façam bom proveito o que querem fazer e continuar como estão. Mas eu, presidente da República, não vou estimular. Se está na lei, que fique como está, mas estimular jamais a união homoafetiva. Então, ele, no fim das contas, voltou para a união homoafetiva, mas não tratou da violência contra os homossexuais, que era a melhor coisa que ele poderia ter feito. Porque durante o governo do PT, as violências urbanas subiu exponencialmente. Ele podia explorar isso, falar, vocês do PSOL, que são base de apoio do governo do PT, não fizeram nada para conter a violência. E se existem vítimas homossexuais, é por culpa sua. Tem que jogar uma acusação no colo dela, para que nessa réplica que ela vai dar, ela tenha que se defender. Agora ela não tem nada do que se defender ali. Ele não jogou nenhuma batata quente no colo dela. O que ela vai fazer? Usar os 30 segundos dela como palanque. Fazer o discursinho preparado dela. Então, quando o político vai fazer a sua resposta, ele tem que terminar com uma acusação, para que a réplica não seja um palanque eleitoral do candidato. Infelizmente não está na lei, Fidelix. E o casamento civil igualitário é fundamental para que nós possamos reconhecer juridicamente como família, qualquer tipo de família. Eu acredito que sou uma das que mais defende a família nessa campanha eleitoral, porque eu estou defendendo todas as famílias. Não importa se são 2 homens, 2 mulheres, o que importa é que as pessoas se amem. E para combater a discriminação, a homofobia, a transfobia, é fundamental reconhecer o casamento civil igualitário. Votado, candidato, 30 segundos para a sua tréplica. Ela aí reforçou o papel de heroína, né? Colocou como combatente da homofobia e transfobia. E ele tem mais 30 segundos que ele, quando você é o último a falar, é a melhor coisa. É hora de você moer o adversário. Então, ele, mais uma vez, só reforça o estereótipo de vilão que ela quis colocar para ele. Luciana, você já imaginou, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouquinho vai reduzir para 100. Então, aí ele colocou a homossexualidade como se fosse algo irresistível, né? Como se você estimulasse, todo mundo fosse querer. Então, ficou terrível esse complemento dele. Ela tá feliz da vida, Luciana. Vai para Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio, né? Então, gente, vamos ter coragem, nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria. Vamos enfrentar essa minoria. Então, ele não devia colocar todos os homossexuais no colo dela. É seu, pode tomar. Não. Pode colocar militância no colo dela, mas os homossexuais em geral, ele falhou bonito. Vamos enfrentá-los, não ter medo de dizer que sou o pai, mamãe, vovô. E o mais importante é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, mas bem longe da gente. Bem longe mesmo, porque aqui não dá. Obrigada, candidato. Sua pergunta. Ele usou os 30 segundos dele só para reforçar. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter falado sobre o casamento igualitário, que é uma coisa que a justiça já dá todos os direitos para os casais do mesmo sexo, de casamento em cartório, de direito de herança, tem toda já uma proteção jurídica. Eles querem colocar na lei, que não está na lei, no Código Civil, mas já existe um reconhecimento do STF, da Justiça, dos cartórios,
homossexuais. Então, ele poderia falar que esses direitos já estão sendo atendidos, já estão sendo plenamente atendidos e a lei não precisa ser modificada. E ele falou isso no fim das contas, ele falou, se está na lei, que fique como está. Então ele poderia dizer, não vou fazer nada para mudar, porque o Brasil já é um dos países mais igualitários, que defendem a diversidade, eu não vou fazer nada para mudar isso. Então ele poderia se colocar do lado dos homossexuais e colocar lá do lado da militância. E da violência, então, tem aí um prato cheio para falar que ela não fez nada, o partido dela não fez nada para conter a violência galopante no tempo do PT. E quais foram, o que ele colheu dessa resposta aqui? Vamos ver o que ele colheu dessa resposta. Levi Fidelix, em 2010, teve 57, quase 58 mil votos. Em 2014, depois dessa resposta, ele multiplicou por 8 praticamente seus votos aí. Então, queira ou não, ele polarizando com essa resposta atabalhoada, ele conseguiu colher algum fruto, mas continuou aí em sétimo lugar das eleições, não fez muita diferença, assim, mas ele conseguiu uma notoriedade, conseguiu um processo judicial de R$1 milhão que ele conseguiu recorrer e não foi condenado, e tem um que ele ainda responde da Secretaria de Direitos Humanos lá de São Paulo, que está processando ele de R$25 mil, ainda está recorrendo, em 2020 ele ainda está recorrendo dessa bucha. Imagina quanta coisa que ele, quanto problema que ele teve, quanto dinheiro ele já gastou com advogado para ficar se defendendo disso aí. E quais foram os resultados das eleições? Das eleições, Luciana Genro teve 1.600.000 e Levi Fidelix teve 446. Então, ela conseguiu polarizar, ela conseguiu se colocar de heroína, mesmo ela sendo uma política totalmente inexpressiva, conseguiu ficar em quarto lugar depois do Aécio e da Marina. Então, ela conseguiu o que ela queria, conseguiu se colocar como heroína defensora dos homossexuais, e ele jogou todo um público no colo dela. E ele conseguiu colocar como defensor da família, mas só dessa pessoal bem mais ferrenho. E qual que seria a estratégia dele ali? Talvez ele queria polarizar para realmente ir para uma campanha de deputado, ele conseguir os votos, né? Conseguir essa notoriedade, defensor dos valores familiares, tradicionais e tal, e colher esses louros na eleição para deputado. Aí ele foi candidato a deputado em 2018, olha quantos votos ele teve, 32 mil. Não conseguiu, não foi eleito do mesmo jeito. Então, ele caiu bonito na casca de banana que ela colocou, só por falta de preparo, por não saber o esquema vítima, vilão, herói, por não saber se colocar como protetor das vítimas, por não saber dizer quais são as verdadeiras vítimas e saber discernir a militância do eleitor LGBT comum. Tá bom? É isso aí, valeu, obrigado.